Zero Universal. A gente começou ontem no programa Ciência Política uma série que aborda promessas ou propostas que estão no programa de governo de todos os candidatos à Prefeitura de Teresina. A gente começou exatamente por essa proposta, que é talvez a que tem mais chamado a atenção, porque ela é uma política pública que muda o sistema de transportes e a forma como as pessoas se relacionam com esse transporte. Eu vou conversar aqui no estúdio com o Marcos Lira, que é CEO da startup de mobilidade urbana e também é pós-graduado em gestão de frota. O Marcos já está com a gente aqui. Marcos, bom dia. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou trazer só essas informações aqui. A gente tem algumas cartelas que a gente preparou ontem lá no Notícias da Boa e tenho que contar aqui com a ajuda da internet também, né? Porque assim, por incrível que pareça, eu não estou conseguindo baixar. Será que é possível a nossa produção me ajudar nisso? Esse material está todo disponibilizado desde cedinho, desde ontem, aliás, no nosso WhatsApp, que é comum. Então, exatamente para a gente poder evitar esse tipo de problema. Vamos lá, começar. O que é a tarifa zero universal? É quando não há cobrança de transporte urbano de ônibus para nenhum passageiro, não é isso, Marcos? Você está correto? Isso, perfeito. Na verdade, a tarifa zero não é uma ideia nova. A tarifa zero é uma ideia de 1980, né, da Luísa Erundina, quando foi prefeita de São Paulo. A gente tem o Gilmar Tato, que é deputado federal, que tem um projeto em andamento no Congresso. E a gente tem também ontem, na semana passada, a Comissão de Defesa do Consumidor do Congresso está debatendo como fazer o programa Tarifa Zero, um programa a nível nacional. Então, isso não é uma questão... do transporte, né? Exatamente. Eu vi a audiência pública, acompanhei como ia tratar do assunto. Então, a questão da tarifa zero hoje está presente, né? Você que está aí em casa, dá um Google tarifa zero e você vai ver que já é um movimento nacional, principalmente depois da pandemia. Pronto, por isso que agora eu vou trazer o próximo dado, que é o seguinte: esse estudo feito pela Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos revela que 106 municípios brasileiros já adotam a tarifa zero. Esse número está na cartela, pode deixar, por favor, para a gente poder trazer para o telespectador. E aí são cerca de 5 milhões de habitantes que vivem hoje nesses 106 municípios. E os resultados desse estudo apontam que a quantidade de passageiros antes e depois da adoção do passe livre em 12 cidades, eles pegaram no universo de 106, estudaram 12 cidades e aí mostraram o seguinte: houve um aumento da demanda de ônibus que variou entre 33% e 371%. Então, uma variação bem grande. A gente tem alguns exemplos, Marcos, de cidades que adotaram a tarifa zero. Calcaia, no Ceará, né? É região metropolitana ali do Ceará. Lá em Calcaia, a tarifa zero foi implantada em 2021 e o número de passageiros subiu 371%. Eram 510 mil passageiros por mês circulando, andando nos ônibus, e depois da tarifa zero saltou para 2 milhões e 400 por mês. Aí em Lusiânia também a tarifa foi implantada no final do ano passado e teve uma elevação de 202% também. Então, o resultado é imediato. Lá em Maricá, também aumentou a demanda em 144%. Me conta, então, agora, Marcos, primeiro, a grande preocupação de quem recebe essa informação é: eu vou pagar para as pessoas andarem de graça? Na verdade, o Tarifa Zero, ele tem, hoje já são quase 8 milhões de brasileiros. Já aumentou, né? Em 300 e tantos municípios, porque você tem a Tarifa Zero parcial e a Tarifa Zero integral. Esse aí, no caso, é só o universal, né? Que é o integral. Exatamente. Então, hoje você tem um contingente de brasileiros que não paga mais por transporte, né? Então, essa questão do Tarifa Zero, para ela funcionar, ela precisa do custeio, né? Como é que vai vir esse dinheiro? A primeira vez que eu escutei sobre tarifa zero, eu escutei de um empresário chamado César Fonseca, que é o dono da maior empresa de ônibus de São Paulo, e ele disse: olha, aqui em São Paulo vai acabar a passagem. Eu sou remunerado por quilômetro, eu sou remunerado no meu investimento, e a prefeitura vai acabar com a passagem. Esse dinheiro vai ter um fundo que vem das empresas, vem da prefeitura, vem do estado,
e até da União, através de investimentos. Então, a tarifa zero é um movimento que está vindo no Brasil todo, porque hoje em Teresina nós estamos com a cidade totalmente desconectada. Nós estamos segregando nossas pessoas nos extremos da cidade. Em determinados horários, não é nem a questão de que é caro vir para o centro, é que não tem motorista mesmo, né? De aplicativo que queira levar as pessoas. Então, quando você pensa em tarifa zero, você pensa em como custear isso. Hoje a gente já tem uma espécie de tarifa zero às avessas em Teresina. A gente tem hoje, eu vi que o número é de aproximadamente 5 milhões o repasse da Prefeitura de Teresina para as empresas de ônibus, né? Isso dá 1 milhão de passagens por mês. É como se 20 mil pessoas fossem e voltassem de graça todos os dias. A Prefeitura estaria custeando isso. Só que quando você olha para os ônibus, você vê os ônibus vazios. Então, a gente tem muito desse dinheiro desperdiçado, porque ninguém está usando. Se você dá a tarifa zero para a população, além desses 20 mil que você está teoricamente pagando a passagem, os ônibus vão estar rodando e você consegue transportar pelo menos mais 20. A gente tinha 160 mil passageiros antes da pandemia, em 2021, né? Esse número vinha caindo, né? Isso não é um fato recente, mas depois da pandemia, muito, né? Quebrou a cadeia. Hoje não é só infraestrutura, hoje não é só conectividade, não é só tecnologia, não é só isso não. É a credibilidade. As pessoas não acreditam de fato. Sistema, né? Hoje não tem mais a crença das pessoas de que o ônibus vai voltar a ser um sistema de transporte. Então, isso é muito sério. Então, por mais que você coloque dinheiro, por mais que você invista, as pessoas vão continuar reticentes e os ônibus vão continuar vazios. Isso não sou eu que estou dizendo, é o exemplo de todas as cidades que retomaram o transporte através do tarifa zero. É o incentivo que a cidade precisa, que as pessoas precisam para voltar a usar. Nós temos hoje, você diz, vai custar, hoje a gente gasta 5 milhões, vai custar 10? Só um dado. Se você fica um tempo sem ir no médico fazer um tratamento preventivo, e você tem pressão alta, você tem diabetes, aquilo dali mais na frente vai dar um problema de diálise, vai dar um problema que vai custar mais caro para o sistema de saúde. Então as pessoas não estão se deslocando para fazer o tratamento de saúde preventivo. As vagas nas universidades hoje estão migrando para o EAD. Os professores universitários estão perdendo emprego porque os alunos não têm mais como ir. Muitos alunos deixaram, abandonaram a universidade. A gente faz muito mais sentido. A gente tem hoje uma perda de emprego no centro, nos mercados da cidade. A gente tem. Então, assim, você falar que o tarifa zero não é uma boa solução, na verdade é a única solução que a gente tem hoje para a gente conseguir reformar, a gente conseguir transportar de novo essas pessoas que estão nos extremos da cidade, que são as que mais precisam. Você tem uma maior concentração dos transportes no centro da cidade, mas a maior demanda por transporte público está nos extremos da cidade. Porto Alegre, Torquato Neto, Teresina Sul, Santa Maria do Codipe, Jacinto Andrade, Orgulho do Piauí, são todos loteamentos, são todos áreas de grande demanda de transporte que o atendimento das linhas é muito carente. Então, hoje, para você ter uma ideia, não existe um planejamento automatizado. O planejamento dos ônibus e das rotas é feito à mão. Então, para você ter um sistema de tarifa zero, você tem que mudar, né? Tem que ser feita uma repactuação com os empresários, tem que sentar com eles e tem que ver a questão da bilhetagem. Isso tem que ser administrado pela Prefeitura de Teresina. Tem que envolver todo mundo que faz parte dessa cadeia, né? Na verdade, não é uma solução mágica, eu vou implantar o tarifa zero, não é. Sem o tarifa zero não vai funcionar de jeito nenhum, porque por mais que você coloque um investimento alto em novos ônibus, em reestruturação das linhas, as pessoas não vão estar nas paradas. Se você coloca o tarifa zero, você cria um incentivo para que o sistema volte a ser efetivo, porque o sistema ele serve para que nós possamos ter direito ao acesso à saúde, à educação, ao lazer, ao encontro com familiares, que hoje não tem mais. As pessoas estão segregadas, as pessoas estão... Quem ganha salário mínimo, para você vir, por exemplo, num shopping, se você não pegar um aplicativo, você já vai gastar R$20 na ida, R$20 na volta, 40.
Aí você vai entrar no shopping, você vai ter que se alimentar. Então, assim... As pessoas estão se transportando hoje somente para aqueles lugares que elas não podem deixar de ir. Exatamente. Que é um trabalho. Você não tem mais, por exemplo, o hábito dos finais de semana. A pessoa, por exemplo, ela já paga o ônibus, já é caro para ela, né? Já pesa no bolso. Então, se ela puder evitar de sair e ter aquele gasto, ela vai fazer isso. Pelo que eu vi, eu assisti entrevistas de empresário lá de Caucaia, ele falando exatamente isso. Olha, no primeiro mês em que foi implantada a tarifa aqui, eu tinha 48 ônibus. No segundo dia, eu passei até 52. Com 2 meses, eu já tinha quase 70 ônibus, porque eu precisei aumentar a frota. É como se fosse assim um ganha-ganha. Mas eu queria te perguntar o seguinte, para a gente fechar essa questão. Essa defesa do SUS, né, do transporte, que é como estão chamando lá no Congresso Nacional, parte do princípio de que é também dever de Estado promover o transporte das pessoas? Na verdade, tá no artigo 6º da Constituição, então, né? Exatamente, era isso que eu queria. E eu acho que a gente hoje não é nem uma questão... As pessoas estão sentindo na pele. Por que existe a lei? Por que está na Constituição? Né? As pessoas hoje estão sentindo, a gente está sentindo que a cidade está doente. A gente não tem a vida que a gente tinha em Teresina antes. A gente tem bares e restaurantes com menos pessoas, né? Porque quando a gente fala de transporte público, de tarifa zero, a gente não consegue pensar isso de maneira isolada. Você tem que pensar o transporte público, a mobilidade como um todo, né? Além do transporte público não estar funcionando, você tem os aplicativos que estão deteriorando, você tem os táxis que estão diminuindo. Então, a mobilidade da população, de maneira geral, está dificultando. Né? Então, a proposta de tarifa zero seria uma injeção instantânea de vida na cidade de Teresina. A proposta de tarifa zero é aquela história. Entre as capitais do Brasil, nós temos São Paulo, Fortaleza... Não é só domingo, né, em São Paulo? Não, em fase de implantação, tá. em estudos. São Paulo, Fortaleza, Palmas e Curitiba eles defendem a implantação também. Então, assim, só que Teresina tem uma característica diferente de todas as outras. Aqui o transporte ficou muito pior do que qualquer outra capital. Aqui nós temos os piores índices de mobilidade do país. Tem vários estudos falando. O problema aqui ficou mais sério, o problema aqui ficou mais difícil de resolver. Então a gente consegue reintegrar a capital, a gente consegue reintegrar os bairros de Teresina através de, inicialmente, uma rede estratégica que liga os condomínios, que liga esses loteamentos a call centers, a shoppings, a centro administrativo, ao centro da cidade, aonde você tem concentração de grandes pessoas, de grande demanda de viagem. Essa tarifa zero você dá à população, mediante que a população também te forneça a informação da demanda de viagem deles, ou seja, você vai construir um sistema mais enxuto, mais justo, baseado na informação, baseado em gestão, um negócio que tem que ser auditável, que o Ministério Público, que todo mundo vai receber dinheiro de um fundo, todo mundo tem que poder ter acesso a quantos passageiros hoje rodaram. Para justificar, né? Então, é uma mudança de filosofia, é a gente entender definitivamente que o transporte hoje, né, um município muito menor do que Teresina, mostrou que as famílias economizaram 136 milhões. Então, é um investimento que a prefeitura faz que se transforma em crescimento do PIB da cidade, em revitalização das áreas, revitalização dos comércios, revitalização dos shoppings. Nós temos um grande shopping em Teresina que está aí, né, tentando se reinventar, mas a gente vê que diminuiu a frequência de pessoas. Também por isso, né? Então, impacta a vida na economia toda, né, da cidade. Muito bem, olha, a gente tem essa pretensão aqui no programa, o Marcos participa desse primeiro, mas a gente vai trazer propostas como eu disse, as principais propostas que estão sendo colocadas pelos candidatos para que a população
que hoje está sendo abastecida com muita fake news. Então, muitas vezes a proposta de um determinado candidato chega até você através de uma informação que não é verdadeira. O que a gente está fazendo aqui? Pegando as propostas dos candidatos, trazendo especialistas para que eles expliquem o que significam essas propostas. E aí você que está na sua casa é que faz o seu julgamento. Queria agradecer você aqui a participação